Olá, pessoal! No podcast Psicologia em Foco, hoje estaremos falando sobre dependência digital. E para esse assunto atual e preocupante, eu convidei a jornalista Ângela para estar falando um pouquinho mais do assunto e as consequências dessa dependência digital. Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, Sil. Prazer enorme estar aqui. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas eu e a Sil somos colegas de escola, de pré-escola, de prézinho. Então, a gente já se conhece há muito tempo. A Sil foi pro lado da psicologia, o que é maravilhoso. Eu fui pro lado da comunicação. E hoje é bem legal ver que esses dois assuntos se unem, né? Nesse episódio. Muito bacana. Obrigada pelo convite. Acho que até você deu abertura falando que nós estudamos lá na pré-escola, né? E eu ouço falar muito, as amizades se constroem na vida adulta. Também se constrói amizade na vida adulta, mas tem amizades raras que são construídas lá na infância. Nós nos conhecemos desde os 5, 6 anos. Não vamos dizer há quanto tempo também, né? Não precisa entrar nesse assunto há muito tempo. Então, Ângela, me fala um pouquinho como que a comunicação, né? Você, quanto jornalista, vê essa questão das redes sociais e qual está sendo o impacto disso na sociedade? Eu sou jornalista já há 28 anos aqui em Caçador. Sou do tempo que trabalhava com ainda a máquina de datilografia, estava migrando para o computador. Sou do tempo da internet discada, do tempo que você tirava uma foto com a câmera o filme de rolo, você tinha que revelar. Então, a vida passava de uma maneira mais lenta. Você tinha que fazer a foto, pensar muito bem qual que era a imagem que você ia registrar, porque você tinha 36 poses ou 24, e era caríssimo. 12, geralmente, 12, geralmente. Era mais acessível. E daí, nós tínhamos que escolher. Tem o fato ali, você vai fazer a foto. Não é como hoje, que você faz no celular milhares de fotos e já nem tem tanta importância, parece, né? A coisa ficou muito banal, justamente pela correria que a tecnologia acabou nos impondo. Facilitou muito, nos ajudou, nos aproximou, nos ajudou a nos formar profissionalmente também, nos aproximar das pessoas. Mas tem essa questão também que essa comunicação digital, essa questão das telas acabou acelerando a nossa vida. Daí a coisa ficou um pouquinho banal, a coisa ficou, vou fazer uma foto, mas a foto está no celular, eu nunca vejo a foto. E naquela época tinha o álbum de foto, o jornal era no fotolito, você mandava revelar no dia seguinte você ia ter a informação do que aconteceu. Então não era nada imediato, por isso que eu digo que a vida corria um pouco mais, foi mais lenta. E esse assunto me levou a trabalhar essas questões com estudantes, por estar na universidade também, a gente conversa muito com os acadêmicos, leva esses assuntos para as escolas, porque hoje, se não cuidar, vira uma doença. Essa dependência da tecnologia, esse tempo de tela, esse assunto que a gente vai discutir hoje. Exatamente. Você falando dos estudantes, me veio quando nós tínhamos que fazer uma pesquisa, nós tínhamos que ir até a Casa da Cultura, né, com um caderninho, né, pesquisar sobre, e hoje está tudo muito mais fácil. Isso é importante, é bom? Sem dúvida alguma, né? Acaba você tendo informação na palma da mão, literalmente, né? Porém, essa vida tão acelerada faz com que muitas pessoas se percam nisso e acabem criando essa dependência. Como você falou, a questão das fotos. Achei interessante, porque a gente tirava, né? Não tinha como saber como a pose ficou, de forma alguma, e ia revelar, né? Então, você tinha que esperar o tempo para revelar. Era toda uma outra situação, criava uma expectativa, não tinha um imediatismo. Uma expectativa boa, né? Boa, uma expectativa, né? Muitas fotos não aproveitava, borrada, tremida, queimada, mas você tinha aquela expectativa, nós sabíamos esperar, não tinha outra alternativa. E hoje, é ótimo, você vê a foto na hora, você consegue, não gostou da foto, você tira outra foto, porém, nós nos tornamos muito imediatistas. E parece que a gente não valoriza mais aqui, isso que é tão legal, acaba tirando o valor, né? Porque tá fácil, tá perto, a gente pode tirar milhares de fotos
numa vez só, então não tem mais aquele valor que antigamente que as crianças de hoje não sabem Não. disso, não sabem nem o que que é uma câmera convencional, analógica, né? Então é legal quando você fala pra gurizada, pra juventude, né? O pessoal fica olhando assim, nossa, mas como era difícil, né? Era difícil, mas eu acho que era Mas era divertido. divertido. E as reuniões, né? Chamava a família, pegava aquela caixinha, quando não tinha o álbum, era a caixinha com as fotos, ficava olhando aquelas fotos, relembrando as situações, né? A história que tinha por trás daquela foto, né? E hoje tá tudo muito mais rápido e fácil, e que você não valoriza nem esses momentos mais de reunir a família para ver as fotos, né? Tá tudo ali na forma digital, tá tudo, nem se imprime mais, dificilmente imprime uma foto, né? E o que acontece com tudo isso, né? Acontece a situação que a dependência digital tá virando um problema de saúde pública, né? As escolas, inclusive, proibiram o celular porque virou um ponto que não tinha mais condição, né, de ter o controle, o professor ter o controle. E existe até algumas questões que o celular pode auxiliar na educação, claro que pode, Claro. mas eu acho que do jeito que está hoje, sem ter talvez umas regras como o professor orientar o jovem a usar, eu acho que fica um pouco mais complicado. Daí, até desculpa te interromper, mas Não. é por isso que esse assunto da proibição do celular nas escolas gera até um debate, quem defende e quem não defende, né? Eu acho que isso também foi em virtude dessa toda a situação desse vício. De não Negativo. conseguir, da questão negativa, de não conseguir se desconectar da tela. Porque uma situação é você usar aquilo como auxílio. Vai auxiliar numa pesquisa, vai auxiliar. Isso falando dentro da escola, né? Vai auxiliar numa pesquisa, né? Surge uma dúvida sobre o assunto, tá ali muito mais fácil na palma da mão para tirar aquela dúvida. Porém, muitas vezes não é usado para isso. Porque a criança, o adolescente não consegue mais ficar sem as redes sociais. Então, é uma notificação de WhatsApp que recebe na hora da aula que não consegue parar para responder depois. Tem que ver na hora. E é da angústia, Ansiedade, né? A questão mesmo da dependência, irritabilidade, né? Por que muitas crianças e adolescentes se revoltaram com essa questão da proibição do celular, né? A irritabilidade que causa a abstinência do celular, da rede, né? Eu digo celular porque a maioria tá buscando rede social hoje pelo celular, nem é mais tanto computador, né? Então aí causa irritabilidade, ansiedade, né? Pessoas que já têm um perfil mais tímido de se isolar acabam buscando interações dentro da rede social, não presencial, né? Então, estão migrando muito mais para uma amizade virtual em detrimento de uma amizade real, de uma amizade presencial, né? Exatamente. E esse assunto até com relação, quando a gente estava, entre outros colegas jornalistas, a gente fez um trabalho há uns anos atrás falando também nas escolas sobre essa questão das fake news. Quando começou, ainda não se falava muito sobre fake news, a gente começou a fazer esse trabalho de orientação sobre o acesso à internet e esse mundo que a internet abre. E aí, recentemente, estive conversando também com duas turmas da escola Santo Damo, adolescentes, sobre questão de telas. E eu perguntei para eles, vocês conseguem ficar sem o celular por muito tempo? Não. Isso é muito triste, né? Como esse equipamento virou a pessoa virou refém, Refém. né? E falando do virou um refém, quando, né, como eu falei anteriormente, quando fica sem esse celular, acaba que fica irritado, muda o comportamento, né? Então, veja o quanto o vício digital, né, a dependência digital causa problemas. De repente, né, como
em outras dependências para você ter acesso àquele vício, né, a algo que você é viciado, você mente muitas vezes. Então, crianças, adolescentes, adultos que usam desculpas e mentiras para estar o tempo todo conectado, né? Adultos, vou responder só aqui algo do meu trabalho. Tenho só terminar um trabalho. Ou estudantes, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, preciso fazer aqui no celular. E muitas vezes não é real, é só para dar uma justificativa, acaba mentindo para ter o acesso àquilo que lhe dá prazer, né? A gente fala muito também de atividade física. Parece que são assuntos diferentes, mas veja bem, a atividade física, ela nos traz prazer, tá? Por conta da liberação da dopamina. Então, que é a hormônio que dá a sensação de prazer, né? E então, você fazer uma caminhada, você fazer uma atividade física, você libera tanta dopamina, né, que é aquela sensação do prazer, mas na atividade física, depois de um tempo, você cansa pela atividade, cessa ali a questão da dopamina, o teu corpo cansou e você descansa, tá? Esse é o processo natural. Porém, estão buscando a satisfação nos likes, né, que são as curtidas, nos vídeos, né, em séries, em jogos, tudo, né, falando dessa questão digital e internet, aí sim tem a liberação de dopamina. Porque se eu posto uma foto e eu recebo muitos likes, eu recebo muitas curtidas e comentários, né? Eu fico refém daquilo, eu fico feliz. Eu liberei dopamina, eu fico feliz. Porém, eu não canso. Meu corpo não tá cansado. Eu não consigo desconectar. E aí tem uma outra situação, que eu acho que você, como jornalista e da área de comunicação, acredito que saiba até melhor que eu, as estratégias tecnológicas geradas por essas redes, que são os algoritmos, Sim. que é para aprender, para deixar a pessoa mais... Então, eu pesquisei algo, sei lá, sobre... pesquisei sobre moda. Eu pesquisei lá, roupa, algo sobre moda. O algoritmo entende que aquilo é o meu interesse e vai começar a me mandar muita coisa sobre aquilo e vai me manter. Vai me manter naquilo e eu vou estar recebendo, né, aquela sensação de prazer, né? Vou estar liberando dopamina e vou querer buscar cada vez mais. Veja, Sil, quando começou as redes sociais, todo o Facebook, né? Começou No Orkut, e eu acho ainda, né? Então, e era de graça. Sim. E foi um deslumbramento, né? Nossa, que legal. E até o Facebook te pedia, o que está pensando? O que você está pensando? É verdade. Me diga o que você está pensando. Aí vem as outras redes, o Instagram, YouTube, TikTok, enfim, todo dia surge uma nova. Mas essas grandes redes que são controladas por pequenas, são poucas empresas que controlam todo esse grande reino da tecnologia, né? Então, e de graça, a gente achando que seria uma coisa boa pra gente deu todas as informações para essas redes, para essas grandes redes, para grandes empresas de tecnologia. Que hoje o que vale mais não é dinheiro, são os dados. Então, todas as informações que eles precisavam, nós demos de graça para treinar os algoritmos, né? A própria inteligência artificial, a gente deu de graça todas as informações. Inclusive, até na palestra que eu dou para a piazada, eu falo... Antigamente, era necessário contratar um detetive para você fazer um levantamento de uma pessoa, de uma empresa, né? Você tinha que fazer uma investigação para saber todas as informações da pessoa. Você contratava uma pessoa para fazer isso. Hoje você vai na rede e você tem todas as informações. A pessoa coloca tudo. Por isso que até que existe esse alerta, principalmente para os adolescentes, para as crianças. Você coloca toda a tua vida lá. Você expõe a tua vida, você, tua família, né? Todos que estão perto de você, tua localização, a tua renda, onde você está, quem são teus familiares. Então, é tudo exposto. E precisa disso? Não precisa. Não precisa. É muito perigoso, porque a internet é muito boa, sim. Mas tem muitas pessoas que não são tão boas assim, que usam a internet para ganhar dinheiro. Essas informações para As informações, porque os golpes, tudo isso que a gente vê hoje...
Recentemente teve um evento na universidade com a juíza, a doutora Lívia, Ah, sim. e a gente estava falando sobre a questão da violência sexual em caçador. Foi apresentados os dados e tal, que a universidade participou, e ela falou: a internet facilitou demais o aumento no número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Crianças, bebês, Bebês. fotos. Então facilitou demais para quem é abusador, porque agora, além de ele abusar, ele fotografa e posta e ganha dinheiro com isso. Então é uma rede sinistra que existe e é fortalecida por pessoas que vão alimentando isso, entendeu? Uhum. Então, o que a gente pode fazer? A polícia, a justiça vai até uma altura. A consciência das pessoas é que pode Tá segurar segurando segurar isso, isso, né? né? Porque sim, como eu falei, a internet é muito boa, mas olha quanto risco ela gera. Então é preciso cada vez mais a gente falar, essa iniciativa desse assunto que você trouxe é muito bacana. Cada vez mais esse assunto precisa ser falado. Tanto para a Uhum. criançada, com os jovens, a juventude, os adultos, né? Os pais falando para os seus filhos. Porque é só falando, explicando, entendendo que existe essa nocividade Isso. que a gente vai poder, talvez, evitar que novos crimes aconteçam, né? Então, Como você também relatou, falou agora aqui, nós não estamos querendo falar que não é bacana a rede social, que internet. Não, é importantíssimo. Desde que conecta as pessoas, aproxima, desde que saiba usar, desde que saiba que informação você está colocando lá e o que você quer ganhar com aquilo. Porque aí, além dessa questão da violência sexual ter aumentado muito, porque tem acesso à foto, à localização, porque tá lá, colocando uma foto onde tá. Sim, Ah, tá no parque, até tá não sei o aonde. cyberbullying, que existe muito, que às vezes a pessoa não consegue nem identificar que ela está sendo vítima, né? Sim, sim. Casos de suicídio envolvendo adolescentes, então, é um mar de situações Uhum. que é preciso falar sobre isso, né? Sem dúvida alguma, né? E Até você falou também de questões de violência, de suicídio, né? O bullying, né? Também coisas graves como essas, mas outras que parecem ser mais nocivas e não são, como por exemplo uma questão de autoestima, né? Você vê meninas se comparando a, a, a pessoas buscando um padrão estético porque viu que na internet foi dito que aquilo é bonito e isso vai impactando aí. Diminui a autoestima, fica vulnerável, pode sim ter um risco maior a questão da violência sexual, porque essas pessoas que não são boas, que usam a rede para cometer esses crimes, vão pegar essas pessoas que estão, essas adolescentes, agora falando da adolescente, fragilizada, fáceis, né? fáceis, são presas Presas fáceis. fáceis. Eu assisti um vídeo, achei bem interessante, aonde eles colocaram as meninas com o celular e vários pretendentes, vou colocar dessa forma, que elas não viam, né? Eles estavam com o rosto tapado e elas só conversariam pelo WhatsApp, né? Online, né? Elas estavam de frente, mas elas não viam o rosto das pessoas. E quem era quem? Elas não sabiam porque estava só conectado ali no WhatsApp. E aí elas vão desclassificando, vou colocar dessa forma, alguns pretendentes, tá? Impactou bastante. Porque daí, quando eles tiravam e mostravam o rosto, eram rapazes bonitos ou eram rapazes comuns. E foi indo, claro, foi feito isso com a intenção de mostrar o quanto elas estão vulneráveis, porque essas pessoas que cometem esses crimes, eles têm uma preparação muito boa para convencer. E aí, no final, todas aconteceu a mesma coisa, foram várias adolescentes. No final, era um senhor, quando tirava, e ele mostrava aquele olhar de pedófilo. Passando aquela coisa, opa, esse é pedófilo, esse é abusador, né? E aí mostrando o quanto as adolescentes, as crianças estão expostas, porque elas acreditam naquilo que elas estão lendo e não no que é real. Para você ver o perigo
quando você tá conversando com alguém online, você não sabe se aquela pessoa é aquilo que diz. Aquilo que diz. Hoje, com a inteligência artificial, você faz uma foto, faz um vídeo, você pode conversar e a pessoa não é aquela. Você acha que é um homem ou uma mulher? Você acha que é uma mulher e é um homem. Isso. E diz que tá aqui, mas tá lá do outro lado do mundo, né? Os golpes que existem os golpes amorosos, né? Sim. Para extorquir dinheiro. Quantas e quantas pessoas, e mulheres, inclusive, várias histórias e reportagens que a gente vê, mulheres altamente capacitadas, inteligentíssimas, caem em golpes porque existe toda uma preparação emocional, psicológica para abordar essas mulheres e fazê-las vítimas. A internet fez isso. Fez isso. Né? Então, teve todo o lado positivo de aproximar, mas teve, né, aproximar, né, informação, mas teve todo esse lado negativo. E as pessoas precisam saber disso, entender. O celular não é a tua vida. Você não é quem você tá ali no teu perfil. Às vezes, você falando das adolescentes, a questão da autoestima. Você vai no perfil do Instagram, TikTok, você vê uma postagem, você não sabe como é que foi feita aquela postagem. Você vê só um recorte. Só um recorte. Mas e toda a produção que tinha atrás para fazer a maquiagem, o ambiente foi preparado, tinha uma luz maravilhosa, tinha uma luz cenográfica profissional, uma câmera profissional, que fez aquilo e postou, e você vai querer fazer a mesma coisa. Quer dizer, tem que saber que a internet é um mundo, onde existem personagens. As redes sociais têm muitos personagens, e você não pode se comparar àquilo, e não pode se deixar levar por aquele mundo brilhante, né? Então, eu acho que o pé no chão, a realidade é muito melhor. Eu sou da comunicação, estou há 28 anos na comunicação, não tenho rede social. Então, você me falou, eu olhe como a gente se surpreende, né? Porque a gente imagina, pô, da comunicação. Eu percebi que estava num círculo vicioso. Não, eu perco muito tempo da minha vida estando na rede social, olhando, mas e aquilo... Sem agregar nada. Nada, não agrega nada. Uma perda de tempo. O que a vida da outra pessoa me agrega? Aí você fica aqueles sentimentos que surgem, as emoções. Que surgem, as emoções. Meu Deus do céu, a pessoa tá lá viajando lá e foi lá num restaurante maravilhoso. Começa as comparações. Exatamente. O que isso me agrega, gente? Eu não preciso. E assim, saí das redes sociais já faz mais de 5 anos e tudo bem. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo as minhas questões profissionais, mas eu estou muito mais presente com a minha família. Estou muito mais presente comigo mesmo como pessoa. Então, eu não digo que todo mundo deve fazer isso, mas para mim foi um grande alívio sair das redes, sabe? E eu vi que eu falei, será que eu vou fazer isso? Uma atitude tão radical. Fiz e não me arrependo. Não tenho a menor vontade de voltar e estar não sente falta nenhuma, ou seja, não tinha o vício, percebeu que estava tomando um tempo da tua vida que você poderia aproveitar com outras coisas. E hoje, o que eu percebo, ainda a gente, pelas questões profissionais, o WhatsApp é uma armadilha, né? O WhatsApp te prende. Tipo, você tá trabalhando 24 horas por dia se você deixar as notificações ligadas. Sim. O WhatsApp ligado. Sim. Consegui, fiz um trabalho no meu celular de desligar todas as notificações. Começo a trabalhar às 8 da manhã e termino às 10 horas da noite. Eu mantenho essa disciplina. Porque se começar a responder coisa meia-noite, 6 da manhã, 5 da manhã, que vida que eu vou ter? Não vai ter vida. Então, a gente tem que ter uma disciplina. Né? Mas é difícil ter essa disciplina. Né? Mas é importante ter pela tua qualidade de vida. Pela minha qualidade de vida, eu percebi que foi uma decisão muito boa. Como profissional. Você tem mais tempo para a família. Não que você não tivesse tempo, mas te prendia muito, né? De qualidade. Tempo de você liga o qualidade. celular, a criança falando, alguém falando com você. Você nem olha no olho da pessoa. Você não olha. E chega a ser bizarro algumas coisas. Você vai em restaurante. Eu gosto muito de ficar observando, né? Às vezes até o meu marido fala assim... Sil, você fica olhando, vamos achar o quê? E eu me perco, realmente eu me perco, porque eu fico observando, olha aqui, olha ali, sabe? Pensando o que tá levando essas pessoas. Tá lá a criança
com o tablet ou com o celularzinho ali, comendo, né? Nem saboreando aquela comida, nem prestando atenção. Assistindo, tá quietinha, tá ótimo para os pais. Tá perfeito. Não tá correndo, não tá incomodando. Não é incomodando, não tá sendo criança, né? O casal, muitas vezes, cada um ali com o seu celular, sentam, eu estou falando no restaurante, imagine em casa. Vão no restaurante, se servem, cada um tá comendo ali no seu mundo. Estão juntos, mas não estão? Na verdade, não estão juntos. E o diálogo? Não Onde existe, fica? não acontece. Aí você fica morando junto com alguém que você não Dividindo conhece mais. contas. Dividindo Porque só vai ser isso, né? Dividir as contas e manter a casa. É a conexão, as pessoas ter aquele tempo de conversar, olhar no olho, você não olha mais no olho da pessoa, você não realmente quer saber como ela está, ter a conexão humana. Já teve, eu acho que a época da conexão digital, beleza, foi bom. Estamos tendo que voltar a ter a conexão humana. Humana, porque ela se perdeu totalmente, né? E na palestra que você faz para os adolescentes, para não sei que idade, a partir de que idade que você faz? Do 9º ano. Do 9º ano. 6. Depende. Você deve perceber muito que eles, em alguns momentos, demonstram até espanto. Tipo, eu consigo me controlar. E aí vem, por exemplo, a pergunta que você fez para eles, né? Você consegue ficar sem? Você consegue ficar longe? E é muito triste. Eles não conseguem ficar longe do celular. E não conseguem ver os riscos. Mesmo você falando, eles não conseguem ver o risco. Até é um assunto que tem que estar, acho que todo dia falando. Porque eles ouvem bastante. Tem muitos profissionais que vão fazer, que esse assunto já é muito abordado pelas escolas. Isso é muito bom. Mas é uma coisa contínua, permanente. Porque o alerta precisa ser dado. Mas é um mundo que quando você tá na internet, você tá na rede, você fica perdido. Prende, né? Depende. E você vai, e o tempo passa e você precisa... Então é preciso incentivar. A família tem que estar até presente, levar, sair para fora, caminhar, praticar esporte, Isso. pescar, Buscar dopamina nessas outras atividades prazerosas. Mas se a família está nessa situação, o adolescente vai ficar, a criança vai ficar, e isso vai só piorar. Sabe que tem uma história bem interessante que aconteceu num jantar de amigos lá em casa, né? Na verdade, não era um jantar, era um aniversário, algo do gênero, tinha muitas pessoas. E aí, as crianças estavam... então, tem a edícula lá em casa, que é onde a gente faz, né? E as crianças não adianta, elas não querem ficar ali com os adultos, as crianças e adolescentes acabam indo para a sala, ficam lá, vão para minha casa, daí ficam na sala. E uma criança, meu filho tem 4 anos e vai fazer 5 agora, ano que vem, em fevereiro. E aí uma criança de 6 anos chegou e falou: Tia Sil, o Lucas está incomodando. O nome do meu filho é Lucas. O Lucas está incomodando todo mundo. Eu falei assim... Mas ainda brinquei, mas olha só, bem o filho da psicóloga que tá aprontando, né? Tirando a paz de todos, né? Primeiro momento, olha meu impulso, mas puxa, o que o Lucas tá aprontando, né? A primeira coisa que eu pensei. Aí eu disse, a tia já vai lá. A tia já vai lá dar uma olhada, né? Esperei mais um tempinho, tava conversando ali. Aí fui pé por pé, bem aquela coisa de mãe, né? Quero pegar no flagra o que ele tá fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pulando no sofá, querendo brincar, puxando os brinquedos, e todas as outras crianças no celular, na TV. Tava incomodando. Tava incomodando. Daí eu disse, não, peraí, tá criança aqui? Tá, ok. Então, olha como às vezes é muito fácil, inclusive, os pais caírem nisso, de darem um celular, de ligarem uma TV, né? Para quê? Porque daí a criança fica ali presa, só que vai criando essa dependência. Até é interessante falar sobre isso, porque a Associação Americana de Pediatria fala justamente sobre o uso das telas, né? O que seria ideal? De 0 a 2 anos de idade é 0 telas. Não é colocar filminho, desenho na TV, é 0 até 2 anos. E quantas crianças com menos disso
Muitas vezes os pais acham bonitinho que ela sabe tirar foto, que ela já sabe entrar no YouTube, Já mas não até tem celular. 2 anos não teria que ter contato nem com a TV, imagine com o celular, né? Então fala que de 0 a 2 anos, 0 telas, de 2, né, de 3 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela, no máximo, com supervisão, né? E com na indicação da faixa etária, enfim. De 6 a 11 anos, 2 horas, e adolescente, isso no máximo, com supervisão. E adolescentes, no máximo 3 horas. Eu atendo adolescentes. Aí agora tem notificação no celular de quanto tempo ficou. Tem adolescentes que me falam que ficam 8 horas. Ou eu vou piorar um pouquinho, tem adultos que eu atendo que me falam que ficam 8 horas. Não durante o horário de trabalho. Isso que é mais bizarro. Em casa. Porque no horário de trabalho, às vezes tem que estar com o celular, com a internet, tem que estar conectado, ok? Né? Mas em casa. Então, peraí. Trabalha 8 horas. Fica 8 horas no celular, né? Ali já deu 16 horas. O restante é para se alimentar, Mas tudo com o celular, dormir, Come e tudo com o com o celular. Dorme com o celular, deixa o celular ligado, aquela luz. Aquela luz do celular que acaba atrapalhando muito, né? Acaba com Porque sono, né? Tem acaba com o sono. Os Porque, adolescentes falam muito, não dormem direito, sim, né? Por causa das notificações, o celular ali do lado da cama, até porque o falo cérebro deles, fica muito estimulado, né? estimulado, ativado por conta, né, dessa luz. Isso que eu oriento. Deixa você, chega em casa, olha o celular, faz o que tem que fazer. Coloca o celular carregar lá na cozinha, lá na garagem. Lá no quarto. Na casa do cachorro, deixa carregar lá. No outro dia você vai pegar o celular de novo. Pelo menos às 12 horas ali, 7 horas, 8 horas, mínimo, você né? pra dorme. você dormir. Deixa o celular longe. Existem estudos que dizem que o celular, ainda a própria internet, emite frequências que prejudicam o sono. Sim. Concentração. Teu Sim. corpo não descansa. Sim. Você fica ali, né? Exposto. E fica a postos para alguma coisa acontecer, para você responder. E isso não é vida, né? Não. Enquanto eu estava falando de criança também, olha que interessante quando você conhece sobre, né, os desenhos. Se você perceber as séries, os desenhos que são séries, para criança até 5 aninhos, os episódios são de 5 minutinhos. Porém, quando termina o episódio, já inicia outro, já emenda o outro. Então, nós estamos criando crianças que querem tudo de forma imediatista, ansiosa, não consegue esperar. Na época que não tinha tudo isso, ia assistir, sei lá, O que a gente a Xuxa, via, né? sei lá, era o show da Pica-pau, Xuxa, Pica-Pau. Tom e Gente, Jerry. era aquele horário, não era um seguido do Não, outro. E acabou. A gente acordava cedo Pra assistir. e ali, meia horinha. Meia horinha, que era o tempo dos desenhos, depois vinha outras programações, então era aquele tempinho, e depois você saía pra rua pra brincar. Você não vê mais criança brincando na rua. Agora, é como as redes, né, trabalham para te manter preso. Então, Sim, tudo é sim. usar As formas deles é ganharem dinheiro, prender né? você. Então, todas as plataformas usam mecanismos para prender você. Usam questões emocionais, psicológicas, NPL, todas as possível para aprender, fazer programas para crianças, de acordo com a idade, para aprender. que chama atenção realmente para aprender. Questão cognitiva, tudo para aprender a criança. Isso é muito difícil. E os pais precisam saber, precisam estar atentos, tirar a criança da tela. Mas aí entra o comodismo, né? Porque é muito mais fácil eu ter meu filho assistindo, meu filho na internet, para me ter um tempo. Pois é, mas gente, né? Não dá. Não dá. A criança tem que brincar, tem que usar a imaginação, tem que ir lá na terra, tem que... Faz parte do desenvolvimento usar a imaginação, brincar, né? Ter contato com outras crianças, né? Tem vários especialistas em educação, que até um que eu trouxe na minha palestra, que ele fala que as crianças hoje têm uma questão cognitiva muito menor do que crianças de décadas atrás. Por causa da imaginação, do brincar, Porque a tela
te reduz essa questão de concentração. Você não consegue se concentrar, Uhum, não consegue parar e ficar esperando 5 minutos. uhum. E a gente, Exatamente. às vezes, fica no semáforo 5 minutos, parece que é uma eternidade. Meu Deus, o que que é isso, né? Fica no semáforo muitas vezes e pega o celular para aproveitar que o semáforo tá fechado. Exatamente. Quantas vezes abre o semáforo, tem que buzinar Tá com pro o carro celular. da frente, às vezes porque tá no celular e não Exatamente. viu que o semáforo abriu. Por quê? Perde a noção de tempo. É. Você ficar esperando o semáforo por conta desse imediatismo, né, parece uma eternidade, como você falou. Uhum. Agora pega o celular, daí não parece mais uma eternidade, o semáforo Já abriu e passou. você tá ali recebendo buzinada, né. Uhum. Porque E entra no automático, entra você no automático. não raciocina por si só. Entra no automático, Nós temos um exatamente. mecanismo tão legal que é o nosso cérebro, então vamos usar ele, né, de fato, sem o celular. A questão de livros, vou falar. Todo podcast eu falo alguma coisa de livro, né? Por quê? Todo mundo já sabe. Eu tenho vício, que é o vício pela leitura, né? Me dá prazer, né? Mas até eu percebi que as redes sociais diminuíram a minha leitura. Por quê? Porque às vezes se eu pego o livro e vou ler, enfim, começo a ler, o celular ficou do lado. Porém, se eu caio na bobeira de pegar o celular antes, o livro vai ficar do lado e eu não vou mexer. Então, as pessoas estão lendo menos, a questão da comunicação, da fala, né, tudo está sendo prejudicada. Lendo menos, as pessoas não conseguem interpretar e Não. elas têm menos palavras para No demonstrar. vocabulário, O vocabulário diminui, fica muito diminui. restrito. Então, existe muita situação que você não sabe nem expressar o que você está sentindo, porque você não sabe qual palavra usar. Uhum. Quanto mais você lê, expande o teu expande, conhecimento, expande. mais palavras você aprende, Uhum. né, na prática. Então, é óbvio. E menos leitura. E como jornalista, eu percebo e eu respeito muito todos os profissionais do marketing, mas todos os profissionais do marketing foram obrigados a mudar o jeito de trabalhar. Sim. Tem que ser mais visual, menos palavras, aquela questão bem Uhum. enxuta. Foi daqui a pouco, vamos estar fazendo igual Homem das Cavernas, um desenho na parede. Porque ninguém mais quer ler, ninguém mais tem paciência. Ninguém. Né? Um texto, Os texto textos grande, têm que ninguém ser lê. cada vez, né, Ah. mais enxutos, né? Então, você precisa sempre estar aprimorando isso. Mas, gente do céu, temos que ter, sim, agilizar, otimizar. As pessoas não têm mais tempo, mas também é preciso dar oportunidade para a leitura, para grandes leituras, grandes reportagens, grandes espaços para as pessoas poderem ter esse tempo de ler, interpretar, entender o que está lendo, né? E hoje Porque tá um problema gigantesco de interpretação. E você pode observar também, né, nas redes sociais. Às vezes um texto, os comentários que vem embaixo pedindo, por exemplo, 8, vou criar um exemplo aqui. Vai passar, sei lá, um filme sobre, sei lá, dependência digital às 8 horas da noite em tal, dia tal. no dia tal. As perguntas embaixo. Que hora que é? Que horas? O que é? Quando? Sobre o quê? As pessoas, elas estão lendo, mas não estão interpretando e nem estão lendo. Eu acho que aquela leitura dinâmica, superficial, né? Por causa do imediatismo, do estar tudo muito fácil, né? E tá criando, como logo no início eu falei, um problema de saúde pública. E é uma geração inteira, né? Dependente e assim, clínica já, especialista já tratar dependência digital. Sim, Dependência sim, digital. sim. No CID-11 já está incluída como a dependência digital, né? Até o CID-10 não tinha, né? E agora no CID-11 tem. Ou seja, né, é um problema de saúde, né? Saúde pública, enfim, é um problema, né? E tem que ter tratamento. E qual é o tratamento para isso? É justamente o que nós havíamos falado antes. Atividade física, tempo de qualidade, sair, né? As crianças brincarem, né? Com, sei lá, bola, usando a imaginação, né? O quanto isso vai salvar
a humanidade. Uhum. E nós, quanto pais, né, você é mãe também, precisamos alertar os nossos filhos e proibir muitas vezes não, e proibir quando é nocivo. É. Ó, meu filho, até os 2 anos, não teve contatos com telas. E você ter segurança nisso, porque crítica vem, né? Eu ouvi, mas não tem nada a ver, deixa ele um pouquinho ali, fique quietinho. Ele fica alienado, não fica quietinho. Fora do que é normal, né? no- Normal, o- agora é isso. O novo normal. Mão. Mas Isso. é uma situação difícil e Uhum. triste, mas a gente pode ver soluções no fim do túnel. Existem iniciativas de jovens nos Estados Unidos e na Europa de colegiais, né, entrando na faculdade, e de universitários que optaram eles mesmos em não ter mais smartphone, que é o celular, ter o celular mais simples, celular burro, que eles chamam, que é o celular de flip. Só para ligar Só pra ligar. e passar um SMS e olha lá. E olha, Não tem memória para mais nada, nem para interessante. foto. Existe, pode pesquisar. Vou pesquisar. Existe um movimento de jovens que De jovens, que estão buscando, não querem ter acesso a celular. Tipo, na universidade, eles vão na biblioteca estudar. Que legal isso, né? Legal, Vão né? copiar para poder. Porque eles fazem isso porque escrevendo a ideia assimila, o conhecimento assimila. Sim. Entendeu? Se copiar colar, você não. Não, você nem lê. Agora, para você aprender de fato, você vai lá e copia. Isso está voltando por iniciativa dos próprios jovens. Isso é muito bom. Tomara que isso venha para cá também, né? E, claro, são jovens que estão em grupos, né? Sim. Na bolha deles, mas é uma bolha saudável, eu diria, que eles estão cortando a tecnologia do smartphone, dos telefones mais inteligentes. Não querem saber de modernidade, eles querem voltar ao ser mais simples. Né? Ao viver. Ao viver, isso é a frase da caneca aí, eu acho que é bem interessante. Desconectar para se reconectar com a vida. É isso aí. É preciso fazer isso. É preciso se desconectar para se reconectar. Você pode ser visto como um alienígena aqui, mas é necessário. Você precisa fazer isso. E você deixar teu filho fora das telas é um dever. Você está fazendo o correto. É um dever. Então, é muito fácil deixar a É criança da saúde do teu filho. Saúde da física, emocional, familiar, né? A questão cognitiva, saúde em todas as esferas. É a hora de pensar nisso e que mais pessoas levem isso a fazer mesmo, na prática. Isso é uma coisa necessária. Porque é assustador, né? Você ter tanta tecnologia na mão, mas ela está nos deixando mais burros, mais dependentes, mas você está ali preso nas bolhas, nas discussões, nos extremismos, criando gerações de pessoas que não pensam por si. Não. São manipuladas, são controladas. Então, acho que é hora de dar um basta, né? De voltar a ter o controle da nossa vida. Dar um passinho para trás e ver, será que eu preciso estar na rede? Preciso, estar lá de noite vendo isso? Será que eu preciso? Será que isso... O que isso beneficia? Tá me agregando? O que me agrega? Eu saber da vida do outro. Então, essas questões precisam analisar, responder e tomar atitudes. Mudar comportamento, né? Porque não adianta a gente só falar, decidir, observar que é importante, né? Tem que fazer. E não ter o comportamento, né? O agir, né? Ter a atitude, né? A decisão a gente tem que ter, porém, logo em seguida a atitude. Exatamente. Senão nada muda, né? Fica só... Voltar a viver, né? Voltar a viver e parar de ser controlado, parar de ser um zumbi. Ver essa criançada tá brincando, imaginando, né? Ver esses adultos estarem se conectando na vida real com pessoas reais, né? Estarem interagindo com amigos, familiares, né? Porque a rede social não tá aproximando. Chegou o ponto que agora não tá aproximando, tá afastando, né? Fica lá o adolescente fica lá no quarto, não só adolescente, o adulto, a criança, o pai, a mãe, fica lá no quarto com uma interação digital com pessoas
que, como nós falávamos antes, nem sabe quem é, e o amigo, o familiar, o colega do lado, né, o presencial se perdeu. Por fim, tem mais alguma dica que você queira dar? Mas Eu acho que é ler. Voltem para as bibliotecas, fujam para as bibliotecas, leiam, né? Se reúnam, conversem com todos que você conhece sobre os perigos das redes. Que existe sim, é perigoso e é preciso todo mundo ficar atento, porque a tecnologia nos ajuda, mas ela também pode nos prejudicar. E por fim, quero te agradecer. Ah, Como foi bom esse bate-papo. Bacana, né? Bacana e importante. Importantíssimo, né? Acho que a gente tem que se reconectar com a vida. Isso. Desconectar das redes, né? E se reconectar com a vida. Isso aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ângela. Obrigada por ter vindo. Até o próximo episódio.